Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Hoje, em nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre os territórios indígenas e comunidades remanescentes e quilombolas. Mas para darmos início à nossa aula, eu gostaria que vocês estivessem cientes que a nossa população ela é muito miscigenada, ou seja, ela tem uma mistura diversa, tá certo? Existem pessoas, gente, com tom de pele diferentes, né? Uma cor clara, uma escura, costumes diferentes, crenças, né? E formas de organização social diferente. Então, eu gostaria que hoje vocês conhecessem melhor sobre os indígenas, tá bom? E os quilombolas, que foram povos muito importantes para a nossa cultura e nos ensina sobre o seu manejo e a sua convivência, a sua vivência com a natureza até hoje, tá certo? Então, vamos adiante. Gente, agora nós vamos falar sobre os povos nativos e os negros escravizados, tá bom? Quando a gente fala em povos nativos, a gente relembra a história do descobrimento do Brasil, né? As grandes navegações, sobre os europeus, né? Que vieram aqui para o nosso país, que nas nossas aulas anteriores nós vimos que eles escravizavam os índios de forma indigna, né? Querem trocar o seu trabalho por mercadorias e assim por diante. Então, os povos nativos eram os índios que já viviam, né, aqui no Brasil, e os portugueses vieram para escravizá-los. Aí depois nós já passamos para os negros. Como não deu certo com os índios, então eles trouxeram os negros. E aí o que aconteceu? Aconteceu que os negros eles foram escravizados, foram massacrados, né? Não tinha um trabalho digno, eles não tinham direito à remuneração, à liberdade, a condições de transportes. A vinda deles para o Brasil era desumana. Por quê? Porque eles vinham nos navios negreiros, né? Esse povo, eles eram tratados como mercadoria, né? Então, só os portugueses que queriam ter lucro e os negros nada, né? Eles só eram escravizados, tá bom, gente? Então, nós podemos observar que os negros já nesse período da escravidão no Brasil, no ano de 1530 e 1888, os negros que conseguiam fugir, eles se refugiavam em outros locais, eles ficavam bem escondidos nas matas, né? Lá eles viviam e eles viviam de acordo com a sua cultura, né? Produzindo a sua própria comunidade. Aí depois foram para os quilombos, né? Que os quilombos eram locais onde os negros viviam, onde eles se refugiavam e viviam e refaziam suas vidas, né? Em comunidades, tá certo? Agora, gente, nós vamos passar para as terras indígenas no Brasil. Você pode observar aí no mapa, tá certo? Que encontra-se no seu livro na página 11. Então, as terras indígenas, gente, são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Ou seja, foi uma conquista, né, da luta indígena que só teve reconhecimento no ano de 1988, com a Constituição Federal. Então, nós podemos observar aí, no livro de vocês, na página 11, que a FUNAI significa a Fundação Nacional do Índio, né?
um órgão do Estado que era responsável por regulamentar os direitos dos índios, ou seja, eles lutavam pelo direito dos índios, né? Então, a maioria da população indígena do Brasil, cerca de 55%, vivia na região da Amazônia, né? Legalmente, que abrange o estado da Amazonas, que lá existe o Acre, né? Nessa região, Amapá, o Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte oeste do Maranhão, tá certo? Então, lá é onde vivia, você pode acompanhar no seu livro, a maior parte dos índios. Hoje existe também em outras localidades do Brasil, mas lá é onde se concentra a maior parte dos indígenas. Agora eu vou falar um pouco sobre os territórios dos quilombolas no Brasil. Então, gente, os quilombos, eles representaram uma das formas de resistência e combate à escravidão, né? Como eu já havia falado no início, os negros foram rejeitados assim de forma realmente cruel. Os negros eles buscavam a liberdade, uma vida com dignidade, né? Eles queriam resgatar a cada dia a sua cultura e a forma de viver, né? Que eles deixaram na África. Mas aí, através dos quilombos, né, eles conseguiram esse direito deles, né, estarem lá nessa comunidade, tá certo? Então, você pode observar aí, gente, que as terras quilombolas no Brasil, você pode observar aí nesse mapa, que essa parte vermelha, essa parte alaranjada, as terras que ainda estão em processo é 1525, tá certo? E a parte verde, as terras quilombolas que já foram tituladas, são 165, né? Então, você pode observar que os quilombolas que têm as suas terras, os seus direitos já registrados pelo INCRA, são 165, né? As terras que eles já têm por direito. E as terras que ainda estão em processo é 1525. Você pode acompanhar no seu livro, bem detalhadamente na página 13, tá certo? Para você ver melhor sobre essas terras. E para eu concluir, eu gostaria de só comentar um pouco sobre o INCRA, né? O INCRA, gente, é um órgão do governo responsável pela regulamentação e distribuição de terras, tá certo? Então, você pode fazer a leitura aí na página 13 e observar melhor, tá certo? Então, eu espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.